3. Disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. E saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não a reconheceram que era Jesus. Então disse-lhes, filhinhos, tendes alguma coisa de comer? E respondeu-lhe, não. E disse-lhe eles, lançai a rede à direita do barco, e enchereis e achareis. E lançaram na. Então já não podiam tirar mais a rede, por causa da quantidade de peixes. Pai querido e Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade, por mais este dia, e obrigado, meu Deus, por cada pessoa que se encontra presente nesta noite, Pai. Fala com a tua igreja de uma forma concisa e poderosa, Pai. Falando com cada um, meu Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir nesta noite. Amém e amém. Pode acertar nesta noite, louvado seja Deus, e aplaudir ao Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós precisamos de alguém para desabafar e nós não encontramos, muitas das vezes nós achamos hinos para falar aquilo que nós queríamos transmitir às pessoas. Aquela irmã que está aqui nesta noite, você mesmo, abençoada, aleluia. O hino que você escolheu é aquilo que você está passando. Você está passando por uma obra, uma prova, que muitas das vezes você acha que você não vai sobreviver. É um dia após dia. Mas eu quero dizer para você que às vezes você conversa com Deus e fala, Deus, eu já recebi inúmeras promessas. Eu vou na igreja e todo mundo fala que eu vou receber a vitória, mas até hoje ela não chegou. Mas ela está perto. Receba, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro que eu me contar uma história para os irmãos, de aproximadamente uns 15, 20 anos atrás. Eu lembro que minha mãe, ela chegava todos os dias para o meu pai e dizia assim, olha, nós precisamos comprar um guarda-roupa, porque o nosso já está em uma situação meio precária. Sabe aquele guarda-roupa, eu acredito que algumas pessoas aqui já teve, aquele que não tem nem porta, não tem mais lugar aonde colocar prego, e muitas das vezes quando a visita chega, você pega e estende aquele lençol assim, só para esconder às vezes a bagunça assim, e deixa passar. Mas de tanto ela insistir, de tanto ela incomodar ele, então nós fomos a uma loja. E quando nós chegamos naquela loja, ela viu aquele guarda-roupa, aquele sonho de mulher. Qual é a mulher aqui que não quer ver a sua casa toda decorada? Que não quer ver a tua casa toda bonita? Então ela olha e vê aquele guarda-roupa lindo, aquele guarda-roupa bonito. E lembro-me que ela falou assim, olha, é esse guarda-roupa que eu vou levar para casa. Meu pai foi lá, passou o cartão, mas o vendedor fez a seguinte pergunta, você quer pagar também o honorário do montador? E quando meu pai foi para pagar, eu peguei no braço dele e falei, não, deixa que eu vou, deixa comigo. Não, mas você não sabe não, eu sei sim, fica tranquilo, sabe mesmo, eu sei. Demorou 15 dias para o guarda-roupa chegar, mas ele chegou. Mas a nossa imaginação é que o guarda-roupa ele vai chegar da forma que está na loja, mas não, ele chega todo empacotado.
Ele chega todo emplastificado. Então começamos a abrir aqueles plásticos e começamos a colocar enfileirados. E no meio de um conjunto de parafusos, ali tinha um manual. Um manual onde ele dava instruções de como montar aquele guarda-roupa, de como colocar cada parte no seu devido lugar daquele guarda-roupa. Então eu peguei aquele manual, comecei a dividir as partilheiras, comecei a dividir as portas, comecei a dividir os parafusos, para que não viesse a haver uma confusão. E ao fim de 5 horas de trabalho, enfim, o guarda-roupa ele estava pronto. O guarda-roupa já estava tudo nos seus devidos lugares, assim como nós encontramos na loja. Mas passou-se alguns anos e precisamos mudar de casa. Preste atenção para que você possa entender qual é a mensagem de Deus para a tua vida nesta noite. Então, resumindo, nós desmontamos o guarda-roupa e fomos para uma outra casa. Mas na hora de nós montarmos esse guarda-roupa nessa outra casa, nós procuramos um manual que instruía como você deveria montar o guarda-roupa. Mas eu achei que eu não precisaria mais daquele manual, e então eu havia jogado fora. E agora aí para mim montar um guarda-roupa onde não havia mais um manual de instrução, onde não havia mais um manual que te orientava para você fazer a separação das portas, partilheiras, as laterais, o forro de um guarda-roupa. Então eu peguei, mesmo assim sem ter um manual, eu resolvi montar aquele guarda-roupa. E quando eu olhei para o lado, na caixinha de parafusos, já tinha sobrado uns 20 parafusos. Quando eu fui tentar encaixar a gaveta já não encaixava. O guarda-roupa ele ficou branco, eu tive que pegar um pedaço de papelão, dobrar em 4 partes e colocar debaixo do papelão e dizer assim, ó, ninguém encosta nele porque senão ele vai cair. Tudo por causa de um papel que instruía como montar um guarda-roupa que eu havia jogado fora, porque eu achei que não havia mais necessidade, que eu nunca mais iria precisar daquele manual. Fazendo a aplicação da mensagem nesta noite, eu vejo pessoas aqui dentro desorientadas. Pessoas aqui dentro nesta noite que Deus ele deixou um manual para que você viesse seguir. Mas chegou um tempo na tua vida no qual você achou que não havia mais necessidade de você usar. O qual chegou um tempo na tua vida que você achou que você não precisaria mais usar esse manual. E a partir daí, se você tem memória, você vai lembrar que a sua vida ela começou a entrar em algumas situações ou em alguns períodos de crise, em alguns períodos de decadência, em alguns períodos onde você começou a tomar as suas próprias atitudes, onde você começou a tomar as suas próprias decisões, porque você achou que você já sabia tudo, porque você já achou que você tinha capacidade de fazer várias coisas. Quando nós crescemos, nós não crescemos com um manual de instrução de como viver a nossa vida, de como você cuidar da sua vida, de como você construir uma família. E nesta noite existem pessoas aqui dessa forma. E quando eu olho a luz da Bíblia Sagrada, eu vejo que quando Deus ele fez uma chamada sobre a vida de Moisés, Moisés ele também não tinha um manual de instrução de como guiar uma nação, de como guiar o povo, mas ele recebia instruções do próprio Deus de como liderar o povo, de como tirar um povo
de um lugar escasso, de um lugar de escravidão, de um lugar de decadência, de um lugar onde o povo estava comendo cebola e pepino, mas para ir para um deserto onde tinha maná, onde tinha água, num deserto onde a prosperidade de Deus se manifestava. Glória a Deus. E Deus orientava Moisés de como Moisés deveria fazer. E ao longo dos anos, se você for olhar dentro da Bíblia Sagrada, você vai ver vários homens, vários profetas, vários sacerdotes, que também eram orientados por esta palavra. E esta palavra, ela serve para nós como uma bússola, para que você não venha errar o caminho, para que você não venha errar a direção. Porque é muito fácil quando você está seguindo um caminho, quando você tem um objetivo, mas de repente algo à sua direita ou à sua esquerda, ela tira o teu foco, ela tira a tua atenção, e você se desvia do caminho. É por isso que a tradução mais rasa, ou a interpretação mais rasa de o que significa um pecado é errar o alvo. Por quê? Porque você está a caminho de uma direção, você tem um propósito, mas de repente você erra o alvo, porque as atrações, talvez as pessoas, talvez as provas, as circunstâncias, as dificuldades fazem com que você, muitas das vezes, no meio do caminho, venha se perder. E é aí onde Deus, Ele nos deixou um manual. Mas este manual muitas pessoas não querem seguir. Muitas pessoas não querem ser orientadas. Nós olhamos dentro da Bíblia Sagrada, a Bíblia é cheia de promessas. A Bíblia é cheia de milagres. A Bíblia é cheia de esperanças. Muitas das vezes, quando estamos entristecidos, quando estamos angustiados, quando estamos em meio a uma prova, o que você faz? Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma orientação. E é onde você abre a Bíblia, Deus fala com você, e você diz, Deus ainda não falou comigo. Glória a Deus. Muitas das vezes você vem num culto como esse, o pregador prega uma mensagem de orientação para que você venha voltar para o caminho, e você diz, meu Deus, mas Deus ainda não falou comigo. A Bíblia é cheia de promessas. A Bíblia ela contém inúmeras promessas, inúmeras formas de você se alegrar na presença de Deus, de você se alegrar na presença do Senhor. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando, qual é a minha situação, o que passa lá na minha casa. Mas nós vamos encontrar várias pessoas que estiveram em estado de depressão, mas quando eles se sentiam perdidos, eles buscavam a presença de Deus. Davi chegou um momento da sua vida onde Davi ele olha e ele diz, Deus, pode tirar tudo de mim, tira tudo. Pode tirar reinado, pode tirar o que o Senhor quiser, mas não tira a tua presença da minha vida. É por isso que a Bíblia vai dizer que Davi ele era segundo o coração de Deus. Porque quando Davi ele via que ele estava se perdendo, ele falava, ei, opa, eu tenho que parar. O que está acontecendo? Você vai ver dentro da Bíblia Sagrada, todas as vezes que Davi ele ia a uma guerra, Davi ele pedia orientação para Deus, ele pedia conselho para Deus. E muitas das vezes você, para tomar uma decisão na tua vida, para tomar uma decisão no meio da tua família, para tomar uma decisão no teu casamento, você não tem pedido orientação para Deus. Glória a Deus. É muito fácil nos dias de hoje a gente atribuir a culpa a alguém.
atribuir a culpa a uma pessoa. Mas a promessa está aqui. É só você acreditar, é só você depositar a tua fé nele. Glória a Deus. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O que é que te impede? O que te impede de você acreditar nas promessas que existem dentro deste manual de instrução? Glória a Deus. Aleluias. O povo, nós vamos ver dentro da Bíblia, que o povo desorientado, mas Cristo, quando ele vem para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão desorientados, para aqueles que não sabem que caminho tomar, que direção tomar. Glória a Deus. Até então que o mesmo Pedro, qual nós temos, ele chega um certo dia para Jesus e fala: Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Para onde iremos nós, Senhor? Ele estava dizendo assim: Senhor, para onde iremos nós? Se o Senhor é o nosso manual, se o Senhor é aquele que nos instrui, se o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, se o Senhor é o verbo, se o Senhor é a palavra viva, Senhor, que caminho nós tomaremos? Que direção nós iremos? Glória a Deus. E esse mesmo Pedro, ele encontra-se também desorientado. No capítulo 21 de João, porque a Bíblia ela vai nos dizer, louvado seja, que horas que é, irmãos? Meu Deus, posso orar aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E esse mesmo Pedro, após Jesus ele ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, esse Pedro ele se encontra em uma fase de desânimo. Por quê? Porque nós vamos ver Pedro na beira da praia, já desanimado. Porque Jesus havia feito uma promessa sobre Pedro, não somente sobre Pedro, mas para os discípulos, dizendo: Ei, ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Mas aquela promessa, ela estava se demorando para se concretizar. Ela estava demorando para eles, ela estava demorando. Então Pedro, ele encontra-se desorientado, porque o mesmo mestre que havia feito uma promessa na vida dele, lá no capítulo 5 de Lucas, onde Deus faz um chamado na vida de Pedro, dizendo: Pedro, a partir de hoje, tu não serás mais pescador de peixe, mas você será pescador de homens. Ou seja, Pedro, eu estou te dando uma direção, eu estou te dando um novo objetivo, eu estou te dando um novo propósito. E Pedro, no mesmo instante, ele começa a seguir, a ser orientado. Mas aqui no capítulo 21 você vai ver que Pedro já não tem mais Jesus em vida ali com eles. Então Jesus, pela terceira vez, Jesus ele se manifesta. Mas antes de Jesus se manifestar, Pedro olha para os seus amigos, para os seus companheiros, e diz assim: olha, o negócio é o seguinte, o jeito é nós voltar a pescar, porque se encontramos em um período onde nós não sabemos o que fazer, onde nós não sabemos para onde ir, onde nós não sabemos que decisão tomar. E os seus companheiros olham para Pedro e falam: Pedro, o negócio é o seguinte, então, você tem razão, vamos pescar, vamos voltar às práticas antigas.
E geralmente é isso que as pessoas nos dias de hoje têm feito. Muitas das vezes estamos diante da presença de Deus, mas vem uma prova, vem uma luta, vem uma dificuldade, e Ele diz assim: nossa, depois que eu virei crente, eu não posso fazer aquilo que eu fazia. E parece que a minha vida só piorou. Parece que minha vida foi de mal a pior. Parece que depois que eu aceitei a Jesus, as portas se fecharam. Parece que depois que eu aceitei a Jesus, eu coloco a cabeça no travesseiro e choro. Porque muitas das vezes bate um vazio dentro da nossa alma que a gente não sabe como explicar. E muitas das vezes tentamos preencher esse vazio de várias formas, de várias maneiras. E o interessante é que a promessa de Deus, ela está aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. A bússola de Jesus, ela está aqui. Glória a Deus. Para te orientar. Aleluia. Então é muito fácil nós estarmos diante da presença de Deus e na primeira dificuldade a gente dizer assim que nós vamos retroceder. Quem aqui nunca pensou em voltar atrás? Quem aqui nunca pensou em fazer aquilo que você fazia antes porque é mais fácil, é mais prático? Aos olhos humanos ou aos desejos da carne, é melhor, é mais gostoso, vai te trazer mais felicidade, mas vai te trazer uma felicidade momentânea, vai te trazer um prazer momentâneo. Mas quando você voltar para a tua casa e no outro dia você vai acordar, os problemas vão estar lá ainda, aquele vazio dentro da sua alma vai estar lá ainda. E só existe uma forma deste vazio ser preenchido sobre a tua vida. Glória a Deus. Só existe uma maneira. Então Pedro, ele sai para pescar. Mas o interessante é que Pedro, ele pesca a noite toda. Mas ele não apanha nada. Pedro trabalha a noite inteira e ele não consegue apanhar nada. Pedro, ele era pescador. Pedro, ele conhecia de peixe. Pedro, ele sabia quando o mar estava propício para pescar e quando o mar não estava propício. E pela segunda vez, Pedro, ele se frustra novamente. E o que eu acho interessante é que muitas das vezes, você querendo ou não, você gostando ou não, você admitindo ou não, a noite, ela vai chegar para a tua vida também. Mas a diferença é em como você vai lidar com a noite. Como você vai enfrentar a noite que está vindo sobre a tua vida. Porque durante o dia, todos os lugares, mercados, farmácias estão abertos. Durante o dia, você tem os seus amigos, os seus companheiros, os pastores, os colegas, para te socorrer em algum momento de necessidade. Mas quando a noite chega, você se encontra sozinho. Quando a noite chega, como a noite, ela vem a solidão, aonde todos estão nos seus lares, descansando para o dia seguinte. E talvez você está lá com a cabeça no seu travesseiro, chorando, angustiado, entristecido, perguntando: Deus, como será o dia de amanhã? E é onde o salmista entra dizendo assim: ei, o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. O Senhor também vai dizer assim, ó: ainda antes que houvesse dia,
eu sou, e não há ninguém que possa fazer ele escapar das minhas mãos. Ele está dizendo assim: ei, antes que o sol se ponha, antes que o sol apareça, eu já se faço presente, eu já estou se manifestando. Então eu quero dizer para você, aleluia, seja qual for a noite, seja qual for a luta, seja qual for a prova que você entrou dentro do lugar que você está enfrentando, que a tua família está passando, aleluia, Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida, Deus tem uma palavra de restauração para a tua vida. Você se encontrava perdido, você se encontrava desorientado, mas nesta noite Ele te dá a direção, nesta noite Ele te mostra o caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! É muito fácil durante o dia você pedir ajuda, mas à noite não tem para quem você pedir socorro. E tem pessoas que estão enfrentando uma noite sobre a tua vida, que você às vezes se pergunta para Deus: Deus, quando é que vai amanhecer? Mas o que eu acho interessante dentro da palavra é que nós vamos ver que Pedro, ele saiu para pescar, e Pedro pescou a noite toda, mas ele não pegou nada. Mas pela manhã, eu imagino que ainda antes que o sol viesse se pôr, tinha um homem à beira da praia. Este homem era quem? Jesus. E Jesus olha para eles e fala assim: vocês não pegaram nada? Vocês pegaram alguma coisa? Olha só para você ver, Pedro desorientado, querendo voltar àquilo que ele já fazia, e ele não conseguiu pegar nada. Então Jesus, de lá de onde ele estava, 100 metros de distância: ei, lança a rede ao lado direito. Eu imagino os discípulos perguntando, os seus irmãos, os seus amigos, os discípulos perguntando entre si: Senhor, mas o Senhor quer que nós joguemos aqui mesmo no raso? Porque eles estavam a 100 metros da praia. Se vocês for olhar segundo a pescaria, Jesus falou assim: ei, vamos para alto mar, porque lá nós iremos pescar. Mas ali não. Ali eles estavam na beira da praia, 100 metros. Senhor, mas lançar a rede aqui não vai pegar nada. Lança a rede, apenas faça. Olha só o Senhor chegando e dando orientação para quem já estava desorientado. O problema não era o mar, o problema não era o barco, o problema não eram os discípulos, o problema não era a água, o problema era o que? Eles estavam sem orientação. Mas a partir da hora que Cristo chegou e deu a palavra sobre a vida deles, o milagre aconteceu. Aleluia. Santo é o seu nome, Senhor. Oh, maravilha, Deus. E o que eu acho interessante é que, aleluia, quando eles voltam, a Bíblia vai dizer assim que Jesus já estava com fogo aceso, com o peixe e com o pão. Mas eles não saíram para pescar. Se eles saíram para pescar, não tinha nada. E quando eles voltam, Jesus já estava com o alimento preparado para eles. E é dessa forma que funciona sobre a nossa vida. Deus, ele tem o extraordinário. Deus, ele tem o sobrenatural. Ele já está com a palavra preparada para a tua vida. Mas é necessário que você se coloque na posição. É necessário que você se permita com que Ele faça o milagre sobre a tua vida.
É necessário que você se deixe levar pela palavra do Senhor, aleluias, para que o sobrenatural aconteça. É muito fácil nos dias de hoje chegarmos dentro da igreja e muitas das vezes não darmos crédito à palavra. Mas a Bíblia vai dizer sobre o semeador que saiu a semear. Ele semeou entre os espinhos, ele semeou entre as pedras, ele semeou numa terra seca e ele também semeou numa terra fértil. Assim também é a palavra de Deus sobre a nossa vida. Muitas das vezes ela vai cair entre as pedras, muitas das vezes ela vai cair entre os espinhos, muitas das vezes ela vai cair em uma terra seca, e muitas das vezes ela vai cair em uma terra fértil. Esta semente, ela está caindo em qual tipo de terra aqui nesta noite? Glória a Deus. Porque ela precisa nascer, ela precisa prosperar. E ela só vai frutificar se ela for orientada por aquele que te chamou, por aquele que te escolheu, por aquele que fez uma promessa dentro da tua casa. Ela só vai frutificar se você se colocar diante da posição e dizer: Deus, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Independente das circunstâncias, independente das dificuldades. Porque nos dias de hoje está muito fácil da gente se desorientar do caminho. Está muito fácil da gente se perder no caminho. Está muito fácil da gente se desviar do caminho. Mas Ele é a palavra que te guia, Ele é a palavra que te orienta. Se coloca de pé nesta noite. Louvado seja Deus.